Esconde o passado. Pode não parecer, mas muitas vezes ele está onde nós menos esperamos. Seja em meio a ruínas que marcaram a nossa história ou bem embaixo de nossos pés, em pleno centro da cidade. A arqueologia nos ajuda a desenterrar um passado muitas vezes esquecido. No Espaço Aberto Ciência e Tecnologia de hoje, você vai conhecer um trabalho que traz de volta ao presente um pedaço tão importante da nossa história. O nosso programa está começando. O crescimento acelerado das cidades muitas vezes vem acompanhado da destruição de parte do passado. Alguns testemunhos são enterrados e ficam esquecidos para sempre. Já outros permanecem vivos na memória graças a registros históricos, em obras de arte, fotos, livros. Mas como preservar a história sem impedir o desenvolvimento? A arqueologia busca não só manter viva a história, mas é ela quem vai confirmar, refutar ou até mesmo descobrir novas formas, possibilidades, modos de vida de uma determinada época e também preservar a história, sem impedir que uma nova seja construída. O Rio de Janeiro é um belo exemplo disso. Bem no centro da cidade, tomado por obras, há centenas de registros de que ali está enterrada parte da nossa história. Jean-Baptiste Debré foi um dos integrantes da missão artística francesa, que aportou na cidade em 1816, a convite do então príncipe regente Dom João VI. Suas pinturas retratam momentos ilustres da vida na capital do Império. Obras que quase 200 anos depois nos possibilitam redescobrir e conhecer o que se perdeu no passado. Com tantos períodos de ocupação, passado e presente permanecem lado a lado, ou em camadas, umas sobre as outras. Quem chega para estacionar o carro não imagina que ali ao lado está um pedaço importante da nossa história. Nós estamos em um estacionamento embaixo da Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro do Rio de Janeiro, uma das regiões mais movimentadas da cidade. E foi nessa região onde aconteceram as maiores mudanças urbanísticas. De repente, você se depara com uma muralha gigante. Rosana, o que essa muralha representa para a história do Rio de Janeiro? Bom, ela é um testemunho de um dos limites, né, que definiam a cidade em um dado momento. Em especial, essa daqui delimita o momento de Pereira Passos. Quando você vai ter a Rio Branco aberta, o saneamento estabelecido, né, tentando o processo de saneamento na cidade, deixar a cidade mais com um tom europeu, é o grande momento de uma virada, né? Como se a cidade fosse se tornar mais urbana nesse momento. A gestão de você pesar o que é mais importante, a cidade precisa de um estacionamento, ela está literalmente sufocada com carros, etc. Então você faz todo um trabalho de registro, essa pesquisa é absolutamente registrada, você tem publicações em congressos e publicações para público leigo e dentre os vestígios encontrados optou-se por deixar a muralha, que seria o testemunho da pesquisa. A muralha tinha quantos metros? Essa em especial, acho que a gente pode ter uma ideia de uns 8 quilômetros mais ou menos. E a gente elege uma fração dessa muralha para expor e o resto está quietinho no seu canto. Perto dali, no porto, o desafio dos arqueólogos é o mesmo: preservar o passado sem impedir o futuro. Nessa região da zona portuária do Rio de Janeiro fica bem claro as fases de urbanização. A cidade sendo construída em cima da cidade. Uma das primeiras fases é essa daqui onde eu estou agora, o Cais do Valongo, dos cerca de 700 mil africanos que desembarcaram aqui no Rio de Janeiro até a proibição do comércio escravo. A maioria deles desembarcou aqui. Em 1843, o cais passou por uma reforma para a chegada da imperatriz Teresa Cristina, que vinha para se casar com Dom Pedro II. Mas com o tempo, o atracadouro não resistiu às reformas urbanas. Se eu estivesse aqui no período de fundação da cidade, eu estaria dentro da água. Ao longo de sucessivas ocupações, o limite do mar mudou. A cidade foi sendo aterrada, ganhando território,
perdendo seus morros e ganhando os contornos que conhecemos hoje em dia. Na realidade, o que a gente tem aqui é um grande desafio de como deixar isso exposto, porque é de extrema importância, os dois momentos são de extrema importância. Nós temos aqui grandes dilemas que seriam, em resumo, você consolidar, preservar, drenar, para que isso fique exposto e sobreviva à intempérie, ao vandalismo. Em resumo, você tem que ter um senhor projeto para que, né, a gente possa manter isso exposto. Porque a gente não pode, em momento algum, pensar que você vai introduzir na cidade atual um passado da cidade e ele vai ter que ter mecanismos de autossustentação, no sentido em que você tem que manter a qualidade do material exposto. É igual ao museu, né? A gente tem que trabalhar aqui como se fosse, inclusive, uma peça grande ou uma peça pequena, tem que ter essa certeza de que ela vai se preservar. Senão não adianta você expor. Era melhor ficar fechado. Depois da longa travessia do Atlântico, muitos escravos que desembarcavam no cais do Valongo, vindos da África, chegavam doentes, acabavam morrendo e eram enterrados perto dali, sem cerimônia e respeito, no cemitério dos Pretos Novos. O local, citado em livros de história, só foi descoberto por acaso, durante uma reforma nesta casa. Os fragmentos retirados do local fazem parte de uma exposição no arquivo da cidade. Entre as descobertas estão pedaços de utensílios domésticos e os ossos de 28 pessoas, a maioria homens, com idades entre 18 e 25 anos. Por recomendação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje, arqueólogos supervisionam as obras que acontecem no centro do Rio de Janeiro. Nós determinamos que todas as obras, inclusive obras em meio urbano, de áreas que a gente chama de muita fertilidade arqueológica, tivesse acompanhamento arqueológico. E foi justamente por causa desta determinação que se descobriu um poço do final do século XVIII. O poço foi encontrado nesta área e abastecia uma fábrica de anil, que funcionava aqui em 1796. Hoje, no local, está sendo construída uma caixa de retenção d'água para evitar enchentes em dias de chuva em toda essa região aqui do centro da cidade do Rio de Janeiro. Mas para manter a história, o poço foi içado para o canteiro da obra aqui ao lado. No local, os arqueólogos também encontraram outras peças que podem ajudar a contar a história da região. Material cerâmico do século, sobretudo do século XIX, material porcelana do século XIX, que está sendo todo material identificado, analisado no laboratório aqui de Campanha. A igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Sé, também no centro do Rio, guarda nas paredes, no altar e nas inúmeras obras de arte registros importantes da colonização brasileira. Enquanto arqueólogos realizavam um trabalho de preservação do local, uma outra história, mais antiga e esquecida, foi descoberta. Foram encontrados a quase 2 metros de profundidade esqueletos. Do outro lado da sala, a base de uma paliçada, uma espécie de murada de madeira, usada para evitar invasões. O grande importância desse achado ali, as paliçadas, é porque ela é um testemunho do primeiro momento, o momento em que o português chega e se estabelece, ainda se defendendo dos indígenas. Então, essa coisa, a gente faz a pesquisa, né? A pesquisa arqueológica foi desenvolvida pelos pesquisadores dentro da igreja, em função de dar apoio à pesquisa, ao projeto de restauração, mas apesar de você ter dados em qualidade para ajudar a restauração, também produz conhecimento. Nunca se esperou que, quando fosse aprofundando a escavação, chegasse no momento pré-igreja e um momento testemunho do primeiro contato. Então, ali, o grande tchan da descoberta é realmente você achar a paliçada que testemunha o primeiro momento da colonização portuguesa. Atrás do altar da igreja, arqueólogos descobriram um piso e as paredes vermelhas de uma capela do século XVIII, anterior à construção da Igreja do Carmo. As igrejas geralmente elas vão crescendo, né? Elas são construídas pequenas e vão evoluindo. Então, no decorrer dessa pesquisa, que foi feita pelo Instituto de Arqueologia Brasileira, a gente foi observando esse crescimento da igreja até chegar ao que ela está hoje. Então, a pesquisa arqueológica foi de grande importância, além de entender efetivamente a história do urbano ali, também para entender a história da igreja, como ela cresceu e ficou o que a gente viu hoje.